Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vamos hoje aqui fazer mais um tutorial e análise. Desta vez vamos falar do Messina 1347, que estava aqui há imenso tempo para ser tratado e abordado aqui num vídeo de tutorial e análise, uma vez que já falei muito dele, até em tops, mas vamos ver primeiro como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então temos aqui o jogo semi-preparado para 2 jogadores. Cada jogador coloca as suas peças. Eu vou só pôr aqui mesmo para 2. Portanto, faltavam aqui estas, do jogador azul. E o jogo está configurado. Nós temos que configurar a cidade de Messina de acordo com o número de jogadores. E aqui importa ir buscar aqui o livro de regras, principalmente esta parte. Portanto, vemos aqui os possíveis desenhos que nós podemos ter para a cidade e temos aqui mais também, porque portanto o livro de regras dá aqui algumas opções para construirmos, foram estas. Na prática o que acontece aqui é que estas peças que aqui estão são as peças de nível A e existem peças adequadas à quantidade de jogadores, portanto podemos ver aqui mais peças de nível A que não entraram, podemos ver ali a quantidade de jogadores, ajustamos ao que é a nossa contagem adequada, juntamos uma peça de nível B a estas e depois colocamos as restantes nível B e C aqui num monte, que são as que vão entrar ao longo do jogo. Consoante o número de jogadores também, tal como estava aqui, existem uma certa quantidade de cubos de peste que vão entrar. Portanto vamos colocar aqui os 16 cubos, que são aqueles que vamos ter para um jogo a 2. Cada jogador organiza o seu painel individual, vai colocar aqui as peças correspondentes à religião, à nobreza e aos trabalhadores, cada um dos sítios, colocar os seus marcadores aqui a 0, isto é o nível A, eu depois explico o que é o B, quando isto estiver mais consolidado. Depois, ordem de jogo, neste momento, os três barras de progressão globais, que é aquela de contribuição para a peste, esta que é, penso que a urbana, e esta que é a religiosa. Colocamos os edifícios por tipo nestes montes, religiosos, nobres, trabalhadores, estes também que são os edifícios de trabalho na quarentena, e os vagões também organizados de 1 para 5, isto é aleatório, mas cada um tem a sua pecinha, colocamos aqui. Colocamos também aqui os barcos de 1 até 3, numa pilha aleatória. Estes entram só posteriormente. Metemos aqui um marcador de ronda, o jogo vai ter 6 rondas, a nossa pontuação no início, e quanto a recursos, começamos apenas com os nossos 3 trabalhadores, nossos 3 tenentes, e estas peças para registar quando repovoamos a cidade de Messina. Consoante o número de jogadores, a ordem, o primeiro jogador não recebe nada e o segundo, terceiro ou quarto, dependendo de quantos jogadores estamos a jogar, recebe um bónus. Portanto, o segundo jogador, aqui o azul, iria receber aqui um ponto adicional, e são os recursos com que começamos. Depois já temos tudo mais ou menos configurado. Os portos também entram aqui, eles estão numerados, mas podemos pôr como quisermos por ordem, a construir aqui também o território da cidade, e depois podemos passar para o jogo. Os jogadores vão fazer várias ações, e essas ações estão definidas no livro de regras, mas as ações consistem praticamente nos mesmos passos, em usar os nossos tenentes, ativar os locais e depois ajustar aqui os vários indicadores que nós temos. Mas vamos começar por fazer aqui a ordem de ronda. Isto ajuda-nos bastante, porque dá-nos sempre a ordem de configuração de cada ronda, porque cada ronda vai ser configurada, e depois então é que os jogadores, consoante o número de trabalhadores tenentes que tiverem, vão fazer as várias ações no jogo. Então vamos começar por, depois isto é sempre a mesma coisa, começamos por, aqui determinamos a ordem de jogo, no início é aleatória, mas depois em cada ronda a ordem de jogo vai mudar, consoante quem está à frente em cada um destes indicadores, que nos ajuda depois a orientar por aqui. Portanto, não é
simplesmente jogar quem está à direita ou à esquerda, está relacionado com aquilo que são quem vai à frente em cada um dos momentos do jogo. Portanto, na primeira ronda não há isto, mas depois entra um barco. Temos aqui os barcos, temos aqui estas peças que também são o sistema aleatório para determinar em que sítio é que entra o barco. Portanto, vamos revelar, entra neste local, portanto este local está aqui e entra aqui um barco que entra com um cubo de peste. Vamos pôr aqui para ser mais visível, entra com um cubo de peste. Depois vai entrar a peste e então usamos aqui este sistema engenhoso que o jogo tem. Aqui é um sistema aleatório, portanto decidimos qual é que vamos começar, pode ser este. E vamos ver o ícone de rato que existe. As peças têm sempre um ícone de rato diferente, não estamos a ver a cor, estamos a ver apenas o formato. Neste caso é um rato virado para a direita. Portanto, todos os sítios que tenham um rato virado para a direita vão ter um cubo de peste. Este vai receber, não, sim. E apenas estes receberam peste. Depois, vamos passar para a fase em que vamos atribuir população. E a população existem três tipos. Clero, que é representado por freiras, nobres, representado por esta personagem, e trabalhadores, representado por esta outra personagem. Vamos então ver, aqui na nossa famosa roda, onde é que vai ficar cada um deles. Portanto, vão haver freiras nos rosas, estão a ver os ratos, a borda da cor agora é que interessa, no sítio rosa, e existe aqui outra. Os trabalhadores, aqui o povo, entra nos sítios laranja. Portanto, vamos ver, este é uma peça laranja e esta também é uma peça laranja. Por fim, a nobreza entra aqui nas beges, meio branco. E vamos ter então um aqui e vamos ter também mais aqui. E, em princípio, estará tudo, não me terei esquecido de nenhum. Pronto, podemos ver que no sítio azul não entrou nada. E dá-nos a informação também que, para remover peste, simbolizado por estes cubos, vai ser preciso, nesta fase do jogo, apenas gastar uma chama. E então entramos aqui nos recursos do jogo. Que recursos é que existem? Existem três tipos de recursos. Existem chamas, que nos servem são úteis para combater a peste, que nos dá bastantes benefícios neste jogo. Temos a madeira, materiais de construção, e o dinheiro também. Portanto, três recursos para usarmos no jogo, que depois, supostamente, em cada um dos sítios aqui no nosso tabuleiro os podemos guardar, sendo que aqui é para guardar ratos que são penalizadores, não são propriamente recursos. Portanto, fizemos esta configuração, estamos prontos a jogar. Então, consoante a ordem de jogo, cada jogador vai poder fazer uma ação até decidir passar, sendo que normalmente as ações estão determinadas pelo número de trabalhadores que têm. De início, nós começamos com os nossos tenentes, os nossos trabalhadores fora do jogo, o que significa que os vamos poder alocar a sítios. E é aqui que entra a fase da alocação de trabalhadores. No início, eles entram em qualquer sítio, portanto, vamos buscar aqui três trabalhadores azuis para simularmos também o trabalhador azul. Portanto, o vermelho, o que é que ele decide fazer? Vai, por exemplo, aqui a esta zona, e depois a sequência é sempre a mesma. Primeiro, ele escolhe a peça, depois salva os cidadãos que lá estão, neste caso é um nobre, e não havia peste, este nobre pode vir diretamente para a área de jogo. E se repararem, aqui a área de jogo de trabalho, daquilo que são as propriedades do jogador, porque nós somos supostamente nobres, que temos várias propriedades, vai colocar então esta peça verde, representando o nobre, numa destas quaisquer localizações. Pode ser, por exemplo, aqui, os ícones também correspondem, ajudam. Depois vai combater a peste. Não havia nenhum cubo de peste, portanto, essa ação não ocorre. E de seguida vai fazer duas opções. Ou pode executar a ação da peça que escolheu, ou povoar a cidade. A cidade não, esta parte da cidade. Mas já falaremos disso depois. Então, executar a ação, neste caso, era apenas ganhar um de fogo. E ele ganhou esse recurso. Depois seria a vez do jogador azul, ele já não pode ir para este local porque está lá um meeple ativado. Quer dizer ativado, quer dizer que usou o sítio, portanto está de pé. Ele vai, por exemplo, usar outra coisa. Vai aqui, não salva nenhum,
cidadão porque não existe, não há peste para combater, vai fazer a ação que é subir neste track, nesta barra de progressão aqui da igreja. Depois é o jogador azul novamente, depois é o jogador vermelho novamente, e então ele já vai tentar fazer aqui alguma coisa. Então vai, por exemplo, para aqui, vai primeiro salvar este cidadão, no entanto, tem um cubo de peste e ele está contaminado, portanto ele tem de ir aqui para um dos sítios de quarentena, já não vai diretamente para a zona de utilização, portanto fica aqui, ele vai ficar ali em espera e vai ter que ficar pelo menos 2 turnos até voltar para aqui. Vai então decidir combater a peste, então pode gastar 1 de fogo, porque é aquilo que está determinado para esta ronda, gasta 1 de fogo, combate aqui a peste, ela sai de jogo, e ele, como combateu a peste, subiu 1 aqui nesta barra de progressão e ganhou 1 ponto de vitória. E ganhou também o que estava em cima, portanto ganhou uma moeda. Depois vai escolher se quer povoar, neste momento ainda não faz sentido, ou se vai receber os benefícios. Portanto, ele vai escolher receber uma madeira e um fogo, que vai guardar aqui na sua área. É a vez do jogador azul, por exemplo, o jogador azul, o que é que ele irá fazer? Vai, por exemplo, aqui, e ele vai, não tem peste para combater, não salva este trabalhador, imaginemos que isto seria a área de jogo dele, portanto ele poderia colocar numa destas áreas, e depois faz esta ação. Esta ação é que permite virar um trabalhador, fazê-lo evoluir. E portanto, se esta fosse a área de jogo dele, ele podia ficar com ele aqui evoluído e a ação estaria feita. Vamos simular, por exemplo, aqui a última ação do jogador vermelho, o seu último tenente. Ele quer construir. Construir é este símbolo aqui do serrote, portanto ele tem várias opções. Tem esta para construir, ou tem esta, que é um porto, que normalmente não tem sítios ou cidadãos para salvar, mas podem ser sítios para fazer ações. Mas ele decide ir aqui porque tem mais benefícios, senão ali só iria ou receber o serrote ou um fogo duplo, portanto vai poder salvar este trabalhador, não existe peste para combater, portanto ele vai decidir colocar aqui, e depois vai poder construir alguma coisa. E o que é que são as construções que ele pode fazer? São várias. Ele pode construir um destes edifícios ou estas carroças. Vamos então aqui aos edifícios. Cada um destes edifícios está preparado para um tipo dos 3 tipos de cidadãos, trabalhadores ou artesãos ou povo, os nobres e a religião. Portanto, ele pode escolher um deles e eles só ativam se tiver lá o trabalhador a trabalhar num dito sítio. Portanto, o que é que ele quer neste momento? Provavelmente, se calhar, uma vez que tem um nobre e alguém do povo, vai querer, por exemplo, se calhar este. Para isso vai pagar esta moeda e colocava aqui. O que significa que ele pode pegar nisto e colocar aqui para todos os turnos no final receber uma madeira. Se fosse então um tal trabalhador evoluído, tal como o outro jogador azul tinha feito nesta ação, permite evoluir um trabalhador, virar isto, que é também esta ação aqui, ele iria receber na mesma uma madeira, mas ia receber também um ponto de vitória. Se repararem alguns edifícios, por exemplo, este caso deste, um trabalhador básico, uma freira, daria um fogo, mas uma freira evoluída daria um fogo e 2 pontos de vitória. Isto para além do ponto de vitória que o trabalhador, quando está evoluído, dá sempre se tiver num destes locais, daí aquele pontinho ali. Mas ele poderia escolher fazer outra coisa, por exemplo, uma vez que estávamos no início do jogo, se calhar fazia sentido, por exemplo, gastar uma madeira e ir buscar este edifício que permite colocar aqui, e então, enquanto estiver alguém aqui nesta zona de quarentena, vai também produzir um certo bem, e neste momento iria produzir um fogo, que é algo muito importante no início do jogo, para combater a peste, uma vez que permite avanços e pontos de vitória e acesso a vários bens. Em alternativa, podia também construir uma carroça, também teria que gastar madeira ou costela, fica com ela. Esta não dá pontos, mas a partir daqui começam a dar pontos, daí elas estarem ordenadas. Mas as carroças são essenciais para, então, povoar a ação, que é outra possibilidade que nós temos. Quando usamos um tile, uma peça, um hexágono, podemos fazer a ação ou repovoar. E então vamos falar de outras ações adicionais que ainda não foram faladas. Falemos então dessa. Por exemplo, quando o jogador decide escolher um sítio, ele pode, primeiro, salva os cidadãos, depois combate a peste e depois pode decidir fazer a ação.
mas pode decidir reclamar esta peça povoando. O que é que ele tem de fazer? Primeiro tem de ter uma carroça, ele gasta a sua carroça, ela depois no turno seguinte volta, mas teve que a gastar, tem que gastar os recursos que estão aí em cima, que seria, neste caso, uma madeira, e teria de devolver esta população. Ou seja, ele teria de ter aqui na sua área de jogo, teria de ter uma freira evoluída, estaria aqui, por exemplo, e teria de ter mais alguém do povo, dos trabalhadores. Portanto, iria devolver, ia ficar sem estas peças, desapareciam, e então podia colocar uma dos seus marcadores aqui nesta zona. Quer dizer que ele não faz esta ação, fez esta, e a partir de agora, sempre que alguém usar este local que não seja ele, ele vai ganhar 2 pontos de vitória. E no final do jogo vai ganhar 13 pontos de vitória. No entanto, se em algum momento entrar aqui peste, algum cubo, ele vai ganhar um rato, que é um penalizador no final do jogo. Portanto, tem este duplo efeito, este feedback positivo e negativo. Passemos por outras ações que ainda não explicámos. Por exemplo, quando nós vemos estas ações aqui, que normalmente estão associadas aos portos, são estas 3 e depois este é de construção, mas depois há outras peças que vão abrindo e vão permitindo isso. Se eu decidisse vir aqui, ativar, significava que podia pegar na peça dessa correspondência, neste caso era a peça associada aos nobres, ela avançava aqui no meu território. E o que é que isto faz? Desbloqueia toda uma nova área do jogo. Quando eu me desloco para um destes sítios, eu posso ativar este ou este. Neste caso não teria ali um cidadão, portanto não faria sentido, mas posso ativar aquele. E então posso fazer a ação que está em cima, portanto permite-me construir. E isto é uma forma de desbloquear imensas ações. Porque à medida que isto vai avançando, num próximo avanço aqui deste verde, eu poderia então escolher vir para aqui ou para aqui. E quando eu vou para aqui, já posso ativar qualquer um destes que tenha, obviamente, lá uma personagem. E vou avançando e vou avançando. Quando chego aqui, posso ativar um daqui e um daqui. E quando chego aqui, um daqui e um daqui. E por fim, quando isto atinge o fim, e já não posso fazer mais avanços, posso ativar 3 de qualquer local. Portanto, isto é imensamente poderoso quando bem conjugado com os personagens e nos locais onde eles estão. Mais regras adicionais. Se nós repararmos, existem aqui uns símbolos de 2. Aqui e aqui. O que é isto? Eu posso pegar neste marcador e virá-lo. E isto passa a dar os benefícios, passa a dar mais um benefício. Quer dizer que se eu vier aqui, ativo este e este. Se eu for para ali, ativo 2 daqui por aí fora. Se eu for para aqui, ativo 2 de um lado, um do outro. E se eu passar aqui, ativo 4 de qualquer lado. Portanto, nós vamos ser incentivados a fazer isto também. E quando vemos este símbolo aqui, que também aparece ali, é um avanço num qualquer à nossa escolha. Dentro destas atividades destas ações mais estranhas, temos o caso também do fogo duplo, que pode ser obtido em alguns sítios. O que é um fogo duplo? Imaginemos que existia aqui um cubo, ok? Eu vinha aqui. Quando eu combati esta peste, se eu tivesse um fogo duplo, podia remover esta e esta. E, obviamente, ia ganhar 2 pontos de vitória e 2 avanços aqui. É a razão de termos os fogos duplos. Também existe outro tipo de ações, e vamos ver aqui nas peças que faltam surgir. Importante é esta, por exemplo, do pergaminho. O pergaminho vai nos permitir subir numa destas coisas, e isto são pontuadores para o final do jogo. No fundo, por exemplo, imaginem este, se eu subisse para ali, eu no final do jogo ia ter um ponto por cada um destes edifícios que eu fosse construindo. Aqui são pontos pelo número de sítios que eu fosse reclamar, ou seja, povoar na cidade, e aqui pontos por barcos. Temos, por exemplo, aqui outros que avançam diretamente nos marcadores, e temos aqui, por exemplo, este também tem uma iconografia diferente, que é um avanço numa qualquer dos sítios, mas podemos saltar uma casa, ou seja, avançar para um mais poderoso. Ainda dentro das atividades que eu não falei, então aqui o caso dos barcos. Eu poderia, por exemplo, se eu tivesse no início do jogo, podia colocar aqui, notemos que isto é uma localização e isto é outra, e este é o único sítio, daí estar ali o símbolo de infinito, é o único sítio onde podem estar mais do que um meeple de cada trabalhador. Portanto, eu posso vir para aqui e com uma ação, eu devo combater então a peste no barco. Se eu conseguir, se não conseguir, ganho um rato, como de costume, e então ganho o barco.
Ganhando o barco, ganho o seu benefício, seria 3 moedas, guardo o meu barco, e depois, por exemplo, se eu conseguir subir aqui este pontuador, eu pontuo pela quantidade de barcos que eu tiver. E quando eu tenho 2 barcos, ou seja, número par, 2, 4, 6, eu vou automaticamente avançar numa destas partes e então ganhar os devidos benefícios. Outra ação ainda bónus que nós temos, e podemos ver aqui em baixo, se este marcador é o único que sobe quando combatemos a peste, estes podem subir se gastarmos dinheiro a qualquer momento e não é uma ação principal. Quer dizer que, e aquilo que pagamos para cada um dos avanços em dinheiro é a quantidade de tenentes que nós temos. Nós teríamos 3 neste momento, portanto, um avanço aqui custaria 3 e os jogadores podem fazer isto quando quiserem. No entanto, quando chegam aqui, eles desbloqueiam um novo tenente e então passavam a gastar 4 e aqui desbloqueiam o 5º, sendo que nós podemos ter 5 tenentes, 5 trabalhadores para usar durante o jogo. De notar que depois de fazermos o primeiro turno, isto muda qualquer coisa no sistema de jogo. Vamos então simular que isto teria acabado. O que acontece? Os jogadores todos os meeples são todos deitados. Vamos imaginar que estava aqui, por exemplo. Vamos então passar para o seguinte turno. Vai haver uma produção. Estes que estavam em quarentena avançam. Como está aqui um edifício, ele produziu um de fogo e é a única produção que tenho, porque não tenho nenhum destes edifícios, nem mais aqui a produzir. Depois, vamos ver quem é o primeiro a jogar. Agora seria o primeiro a jogar, o primeiro que estivesse à frente neste marcador, portanto seria o jogador azul. E depois vamos adicionar um novo barco. Então iremos ver onde é que o novo barco iria entrar. Ele entrava aqui no verde, com a peste. Íamos adicionar uma nova peça. Destas estavam aqui viradas. E seria uma B, não é? Depois antes de entrar as Cs. E ela iria entrar aqui ao lado do barco que entrou. Portanto ela vinha para aqui, um novo sítio. Íamos novamente colocar cubos de peste de acordo com isto. Pode haver mais do que um cubo de peste em cada sítio. Íamos também adicionar os vários personagens para salvar. Também pode haver mais do que uma por sítio. E depois continua a custar um fogo para remover um cubo de peste, sendo que nas últimas rondas passam a custar 2 para remover cada um, mas também dão 2 pontos. O que é que acontece agora de diferente? É o modo como se processa o turno. Então, os jogadores, pela sua vez, vão levantar um dos seus meeples e podem decidir fazer a ação onde estão ou avançar até fazer outra. Por exemplo, este jogador, se queria muito aquela ação, podia decidir levantar este, avançar para aqui, e aqui os avanços, usar a ação onde está ou ao lado não custa nada. Tudo o que seja para além de esse 1 de movimento custa uma moeda para movimentar, portanto eles podem ir para qualquer sítio desde que tenhamos dinheiro para isso. Mas ele decide vir para aqui e então fazer as ações, o que faz que quando eu quiser usar este trabalhador, eu vou ter que usar noutro sítio, já não posso usar neste. Vai forçar com que eu me movimente. E assim temos também uma regra adicional. Nós podemos, caso não queiramos usar um dos trabalhadores, podemos devolvê-lo, não o usamos, ele fica bloqueado e só entra então na próxima ronda e ganhamos uma moeda. E aqui que as moedas vão ter uma grande diferença, porque elas vão ser muito necessárias para nos deslocarmos. A ordem do jogo vai ser imensamente importante para ver quem é que vai primeiro aos vários sítios, e isto vai fazer uma grande diferença. De notar que à medida que o jogo vai avançando, temos aqui umas rondas especiais, onde começam a entrar mais barcos por turno, mais cubos de peste, e obviamente os custos também aumentam para remover a peste, sendo que na última ronda não entra peste, e também nesta ronda estes edifícios são substituídos por estes, que são edifícios que dão benefícios imediatos. Ou seja, quando construímos, quando colocamos um trabalhador, ganhamos imediatamente, daí a setinha, isto, e já não são estes que acabam por ser um motor de produção do jogo nesta fase inicial. Para o final do jogo, vamos então contar os pontos de vitória e podemos ir aqui à ajuda do jogador. A ajuda do jogador é assim um pouco estranha no início, porque realmente tem aqui muitas coisas com uma iconografia muito própria, mas também acaba por ajudar especialmente nesta parte da pontuação. Portanto, vamos ver. Quem tiver ratos vai ter que andar aqui para trás na quantidade de ratos que tiver.
Depois, a quantidade de ratos também se transforma em pontos negativos consoante esta escala aqui. Depois, pelo nível em que estiver chegado, vão ganhar os pontos de vitória correspondentes, que estão aqui, tudo normal. Vão ganhar os pontos dos multiplicadores que tiverem conseguido desbloquear. Vão ganhar pontos dos locais que tiverem conseguido reclamar para si. Cada um destes recursos, cada 3 vale 1 ponto. E depois vão ver quem é que tem mais sítios reclamados, também ganha pontuação. De notar que aqui, quem vai à frente neste, tem um bónus aqui de vencedor, os outros são diretos. E depois vemos quem tem mais pontos ganha, obviamente, o jogo. O jogo tem também um modo avançado. Aqui que eu vou buscar uma peça adicional. Este era o modo A, mas no modo B podemos ver que existem outras ações e cada um dos painéis é diferente e também esta parte que é B também muda e os multiplicadores são diferentes de acordo com o jogo, o que vem dar aqui poderes e habilidades variáveis, mas também diferentes modos de pontuar que dá rejogabilidade ao jogo. E basicamente é assim que se joga. Messina 1347. Então vamos lá começar por tópicos, como é normal nos tópicos que eu pré-defini aqui para fazer estes tutoriais e análises. Então, começando pela montagem, o setup, a configuração, podemos dizer que o jogo demora um pouco a montar. Nós podemos ver, e aliás vimos pelo vídeo, eu passei muito à frente a parte da montagem, porquê? Porque temos que ajustar o mapa da cidade, depois cada jogador tem de configurar o seu tabuleiro, mas isso é mínimo, mas principalmente depois também os edifícios que temos que colocar nos vários sítios, separar as peças, a quantidade de cubos de peste para cada quantidade de jogadores. Bem, tem ainda algumas coisas que podem demorar um pouco a fazer a configuração inicial. A nível de componentes, eu acho que os componentes não são brilhantes, sinceramente. Eu diria que as pecinhas que representam os cidadãos, aquelas pecinhas quadradas que viram, eu acho que não estão muito bem conseguidas. Provavelmente seria melhor se fossem outro tipo de material, mas eu percebo que tenho que ter de um lado e do outro. O facto de termos que colocar aqueles autocolantes também para virar, eu enganei-me quando estive a colar os autocolantes de início, eu tive que voltar a colá-los todos novamente, também se calhar por erro meu, mas teve esse problema. Do ponto de vista da construção dos tabuleiros, está interessante o facto de virarmos e colocarmos as peças para mudar o lado mais complexo. A roda, que permite fazer o sistema de aleatorização inicial, eu acho que também está muito bem conseguido, está fácil, mas o facto de termos de mexer em tantas peças, em tantos tiles para conjugar o jogo, eu diria que não está brilhante. Os meeples estão bem, está adequado, tudo isso está adequado, mas depois acabam por ser também cubinhos. Tem uns mini meeples de ratos, isto acho que está simpático. As madeiras são as pecinhas de madeira. Os cubos é o cubo de peste, podia ser outra coisa, é minimalista, provavelmente também para reduzir o preço do jogo. Mas eu não diria que o jogo assim espanta pelo nível de componentes. É razoável e provavelmente esta escolha foi para manter os preços mais baixos, parece-me. É a sensação que me dá, sendo que o jogo tem um bocado aquele aspecto que nos exige muita gestão das coisas e dos componentes e depois há uma relação com a parte gráfica que eu também vou falar. O livro de regras, eu acho que está bom, está bem feito para explicar o jogo, embora algumas coisas estejam assim em sítios um pouco estranhos. Por exemplo, uma coisa que eu tive muito tempo à procura e depois causa sempre alguma estranheza é, por exemplo, os recursos para começar o jogo, que estavam na última página, que é assim uma coisa um bocado estranha, não é? Mas sim, dá-me a ideia que seguiu-se aqui uma lógica que se está a seguir em alguns livros de regras, que é explicar primeiro o que é o ambiente de jogo e depois então passar para as ações específicas das regras. Isso eu acho que funciona bem, mas pareceu-me que algumas coisas estavam assim um bocado deslocadas, especialmente essa coisa da informação dos recursos iniciais não estava assim muito claro, mas de resto tem exemplos gráficos das peças a mover, onde é que elas fazem, os efeitos que têm, portanto a partir daí eu acho que está relativamente simples e infelizmente não tem uma indexação, um glossário para consultar. Eu já vi alguns jogos a trazer isso e dá muito jeito ter um livro de regras adicional para umas pesquisas rápidas de alguns conceitos
Eu diria que os jogos deveriam ter todos isso, especialmente estes jogos de média e alta, começando da média até alta complexidade, deveriam ter isso. Do ponto de vista da arte e do design gráfico, aqui é que eu acho que o jogo tem alguns problemas. Não gosto das pecinhas dos cidadãos, acho que tem demasiadas ilustrações para aquilo que são, e eu acho que era melhor ter a iconografia simplesmente, não era preciso ter as peças. Até depois eu não gosto das pessoas dentro da moldura quadrada, parece-me um bocado estranho. E depois tem outro problema, é como elas são colocadas sobre os hexágonos das cidades, que também têm bastantes ilustrações e tem uma zona para fazer o povoamento, tem a zona das ações, aquilo no tabuleiro, depois com os cubos por cima, fica muito confuso de ver. E eu acho que o jogo tinha ganho bastante em se ter sido mais minimalista a arte gráfica nisto. Acaba por prejudicar um pouco a leitura do jogo à medida que o jogo vai avançando, porque o jogo depois, nas primeiras rondas não, porque existem menos ações, mas à medida que a cidade vai crescendo e que vão havendo cada vez mais meeples no local, que vão bloqueando certos sítios, começa a ficar com muita poluição visual que não nos ajuda a tomar a decisão. Eu acho que o resto dos tabuleiros individuais e a mapa de barras de produção está ok, do ponto de vista gráfico, não há problema, mas eu acho que a cidade fica muito confusa pelo modo como está representado os hexágonos e pelo modo como os cidadãos, que são um recurso do jogo, estão também representados. Eu preferia que eles estivessem representados de outra maneira. Quanto a temas e narrativa, aqui eu acho que o jogo ganha bastante. Estamos a falar não é do início, porque não foi o primeiro sítio na Europa, mas foi um sítio onde o impacto foi grande, mas foi no ano em que se identificou a chegada da peste negra à Europa, 1347, com altos impactos, principalmente nas cidades portuárias, onde os barcos chegavam, e eu acho que isso foi muito bem conseguido, trazido aqui para um Eurogame, que tende a ser abstrato, e nós aqui, pelo menos das vezes que eu joguei, temos a sensação que andamos a tentar lutar contra alguma coisa que nos está a invadir, tentar salvar as pessoas, o caso de enviarmos para as quarentenas, de gastarmos o fogo, que era o que se conhecia na altura, para tentar controlar os efeitos desta peste, que nunca é muito eficiente, mas era o que se podia fazer. Este sentimento de urgência, de alguma imprevisibilidade, mas de tentarmos arranjar novas formas de organizar o território, eu acho que está muito bem feito, e este tema aqui da peste conseguiu ser bem enquadrado, numa altura em que estamos a viver uma pandemia, com certeza não foi inocente, com certeza foi algo intencional, e eu diria que está muito bem conseguido e é um dos aspectos superiores deste jogo. A nível dos mecanismos, tem mecanismos que nós já vimos em imensos sítios, barras de progressão, normal. No entanto, o facto de alocarmos os trabalhadores e eles se movimentarem também é algo interessante, pelos bloqueios que pode fazer e pela sensação de termos que gerir o nosso dinheiro para conseguir chegar aos sítios num tabuleiro que vai mudando. Mas aquilo que é provavelmente mais original é o nosso território pessoal, com as 3 áreas para as 3 ordens sociais, nobreza, clero e povo, onde nós podemos colocar então os cidadãos dessas ordens, e aquelas pecinhas que vão avançando e vão podendo ativar várias zonas e que elas próprias podem evoluir. E eu acho que isso está muito bem feito, está muito interessante, está bem conseguido. O facto das quarentenas, como estão representadas também, os edifícios em que podemos colocar esses tais trabalhadores, que são esses cidadãos a trabalhar, também está bem conseguido. Portanto, eu diria que do ponto de vista mecânico estão aqui algumas inovações que estão bem conjugadas com o sistema de jogo, criando diversidade, rejogabilidade, interação e um modo de motor de produção bastante interessante. O jogo acaba por ter um motor de produção bastante forte, embora possa não ser evidente no início, por isso eu duvido que numa primeira jogada se consiga jogar muito bem. Mas depois começamos a perceber que são os edifícios e os cidadãos que nós vamos salvando que nos vai permitindo gerir o tal motor de produção para não termos de depender de ir aos locais da cidade para obter os recursos, que pode ser uma jogada bastante ineficiente. Quanto à duração, o jogo tem uma duração normal para este tipo de coisas. Eu diria que se joguem entre 1h30 e 2. Se vocês conhecerem o jogo, conseguem ser mais rápidos, e se jogarem solo, obviamente que é muito mais rápido. Portanto, tem mais ou menos esta duração. Do ponto de vista do número de jogadores, funciona bem em todas as contagens, embora eu diria que 4 jogadores também não faz muito sentido. O ideal para isto, eu diria que era de 1 a 3, especialmente 3, porque já gera interações suficientes, porque a cidade ajusta em relação à quantidade de trabalhadores, fica mais apertada
ou mais estendida, portanto temos na mesma sítios suficientes e distâncias para haver interações, e as lutas nas barras de progressão também existem na mesma com 3 jogadores, e o jogo fica bastante mais rápido porque temos menos tempo de espera até chegar a nossa vez. Lá está, é um jogo por turnos, e eu diria que 3 era aqui o ideal para isto, mas também funciona bastante a solo e a 2 jogadores. Quanto a interações entre os jogadores, eu acho que tem o nível de interações desejáveis para um jogo deste tipo, tratando-se de um Eurogame, um jogo que normalmente não tem muito conflito direto, mas aqui nós podemos bloquear os outros jogadores, podemos bloqueá-los os locais, fazer com que eles tenham que pagar mais coisas, podemos competir nas barras de progressão, podemos ir retirar recursos também que eles poderiam precisar. Portanto, eu diria que isto tudo são interações interessantes e adequadas para este tipo de jogo, e não é claramente um jogo solitário. Quanto à estratégia, tática e aleatoriedade, o jogo tem alguma aleatoriedade, aquela roda que vai determinar onde é que vão ser colocados os locais, mas lá está, como eu disse no outro vídeo, é uma aleatoriedade de input, ou seja, introduz no jogo, muda o estado do jogo e depois nós então tomamos as decisões. Não é propriamente nada que nos condicione diretamente a decisão, porque não há cartas que vamos comprar aleatórias, não há dados que vamos lançar, há simplesmente o estado do jogo que vai modificando, e isso leva-nos, obviamente, a ter que tomar algumas decisões, mas não nos destrói completamente o jogo. Do ponto de vista tático e estratégico, interessa muito os objetivos que nós recebemos inicialmente, especialmente se estivermos a jogar no lado B, que é o que tem objetivos diferenciados para cada jogador. Aí sim, devemos atender àquilo que temos. Devemos também ver as oportunidades que surgem nos edifícios que vão estando disponíveis nos topos, porque pode, por exemplo, condicionar e orientar o nosso motor de produção no início e depois uma forma de pontuar mais para o fim. Portanto, há esta estratégia de ler o jogo e perceber um plano que podemos definir inicialmente, ajustando aquilo que vai saindo, e também a estratégia do momento de perceber como é que estão as disposições no território, porque podemos bloquear os outros jogadores e há coisas que podem aparecer, sendo que aquilo que é aleatório serão provavelmente os barcos que vão surgindo e onde vão surgindo os novos territórios. Isto também pode ter alguma diferença que nos vai influenciando uma decisão ou outra durante o jogo, no decorrer do jogo. Do ponto de vista da complexidade, eu não diria que seja um jogo muito complexo, embora seja estranho de início, porque lá está, não é muito óbvio como otimizar o nosso território, aquela parte redonda em que os marcadores vão avançando e ativando as zonas. Também não é muito evidente que os edifícios são o nosso motor de produção, e também não é muito evidente, e provavelmente no início, o poder dos barcos, o poder das barras de progressão, como é que as devemos gerir, porque nos vão libertando coisas que dão mais jeito numa altura do jogo do que noutra. Essas coisas não se entendem no início, não é direto, mas com 2 jogadas acho que já estão prontos e vão querer experimentar mais, e isso é uma vantagem do jogo. Vai-vos incentivar a querer explorar mais o jogo, porque tem aqui algumas coisas diferentes no modo como as faz neste jogo de gestão e planeamento. Portanto, acabei por falar já um pouco da curva de aprendizagem. Eu diria que precisam pelo menos de 2 jogos. 2 jogos é o melhor para então entrarem bem no jogo e começarem a jogar de um modo mais eficiente, nada de exagerado, mas que eu diria que ajuda a que o jogo tenha também rejogabilidade. E por falar em rejogabilidade, tem rejogabilidade porque temos muitas opções, o estado do jogo vai mudando, a cidade no início é diferente, podem mudar os nossos poderes individuais e o sítio onde vão entrando os locais com peste, os cidadãos, essas coisas vão mudando, portanto tem sempre coisas diferentes ao longo do jogo, onde vão entrando os barcos também. Portanto, isso tudo contribui para uma rejogabilidade que não é demasiado aleatória, mas nos vem dar novidade no jogo. Do ponto de vista de tempo de espera e paralisia de análise, pode ter. Daí eu não achar que 4 jogadores justifiquem. Porquê? Porque temos muitas opções. Temos de analisar os movimentos todos no território e, como viram na explicação, normalmente quando nós ativamos um local, ativamos várias coisas e dentro de cada local temos 2 opções pelo menos. Depois do nosso tabuleiro individual, com os movimentos das peças que ativam as zonas, mais opções ainda tem, pode encadear múltiplas ações e efeitos na mesma jogada, portanto isto pode levar um pouco de paralisia de análise, e os jogadores que são mais suscetíveis disso provavelmente vão demonstrá-la e vão vos fazer esperar um pouco. Portanto, atender a isto, se isto for uma coisa que vos incomoda assim muito. Quanto ao arco narrativo e ao arco de progressão do jogo, eu diria que o jogo progride bem, vocês nunca vão ter muitos recursos,
embora dependa do modo como montem o vosso motor de produção. Mas no fundo eles acabam por ser todos gastos porque existem depois muitos locais para os poder gastar, especialmente quando começarem a repovoar a cidade. Vocês vão ter que escolher começar a despovoar o vosso motor de produção, mais ou menos assim. Portanto, isso é interessante o modo como isto está feito e dependendo do momento em que o fazem, podem ter mais ou menos ganhos. Isto afeta, lá está, a progressão do jogo. Portanto, até quando é que vamos querer continuar a gerar recursos? Quando é que vamos querer movimentar as pessoas, os cidadãos para os edifícios? Quando é que os queremos de novo voltar para a cidade? Como é que queremos progredir nas barras? Porque isso nos vai custar recursos e vai condicionar as ações. Eu diria que vocês não conseguem progredir de um modo monstruoso, tem montes de efeitos de feedback negativo e positivo e que vos vai condicionar as decisões e nunca vão conseguir fazer tudo, daí quererem voltar uma próxima vez para jogar o jogo. Isso eu diria que também está bastante bem feito, não surpreende, tendo em conta quem é o autor, quem é o designer deste jogo. Quanto a opções e caminhos para a vitória, eu diria que tem vários. Eu já vi pessoas a ganharem de vários modos, vocês podem reclamar muitos locais na cidade e se começarem cedo têm algum risco, mas podem ter também algum ganho de pontos de vitória pelos usos. Podem apostar muito nos edifícios, podem apostar muito no vosso território para desbloquear e gerar pontos através do sistema de produção que aquilo também pode ter. Podem apostar também nas combinações nos vossos objetivos pessoais. Alguns, por exemplo, quando vamos para a parte diferenciada, pode ser a madeira, que talvez seja que esteja um pouco desequilibrado, pareceu-me, porque é mais fácil arranjar madeira e o pontuador está muito alto. Provavelmente deveria ser alterado. Acho estranho ser uma diferença tão grande em relação aos outros, mas depois, pronto, esses pontuadores podemos ganhar ou ter muita influência com base neles. As barras de progressão também podem dar muitos pontos se apostarmos nelas e se nos distanciarmos dos outros jogadores. Portanto, existem aqui mesmo muitas maneiras de poder ganhar pontos de vitória naquilo que é uma espécie de uma salada de pontos, o jogo. Do ponto de vista de inovação, eu diria que foi aquilo que eu já referi, a capacidade de terem implementado um jogo que é temático, que fala de uma realidade histórica, de um momento específico, que gera uma experiência de urgência nos jogadores e de tentar controlar e combater qualquer coisa imprevisível, e o facto de ter estes mecanismos de ativação do nosso tabuleiro, que é uma espécie de um controle de área com progressão, e o facto de a alocação dos trabalhadores também ser com movimento. Eu diria que isto também é inovador. Obviamente que é difícil surgir com um mecanismo que nunca ninguém viu. Neste momento os mecanismos são mais ou menos combinações de várias coisas para gerar outras coisas para as quais nós nem sequer temos nome. Portanto, nós conseguimos identificar aqui várias coisas que estão combinadas para criar uma experiência que eu diria que até tem interação para o tipo de jogo e que até é relativamente temática, ou bastante temática, tendo em conta o tipo de jogo também em causa. Quanto a preço, eu não sei muito bem os preços disto agora, porque o meu veio diretamente da Essen. Felizmente o pessoal da Spiel Portugal trouxe-me uma cópia, mas eu diria que o jogo não é assim excessivamente caro para aquilo que é. Também não tem componentes de luxo, não tem miniaturas, os cartões não são nada do outro mundo, a arte e a ilustração também não é estonteante, mas eu diria que a experiência de jogo está lá. E eu acho que o jogo deve-se conseguir comprar por cerca de 50 euros, mais coisa, menos coisa, provavelmente menos em promoções. Portanto, não me parece desadequado, tendo em conta os preços daquilo que se faz neste momento e ao preço que as coisas estão. Pronto, foi esta a minha análise do Messina 1347, um jogo que eu gostei bastante de jogar, gosto muito, acho que é um dos melhores jogos do ano passado, aliás esteve nos meus tops, mas fico também aqui curioso sempre e na expectativa de saber a vossa opinião também deste jogo. Então vá, adeus!